Hoje, na estreia do programa Entre Amigos, nós recebemos dois pesquisadores da Universidade Federal de Sergipe. Apesar de áreas de atuação diferenciadas, os dois têm como foco principal a saúde pública. Aqui conosco, a professora Amélia Maria, doutora em Imunologia pela Universidade Federal da Bahia. Atualmente leciona Medicina Interna na Universidade Federal de Sergipe, onde também desenvolve pesquisa pelo CNPq. E o vice-reitor da Universidade Federal de Sergipe, o professor Ângelo Roberto Antonioli, doutor em Farmacologia pela USP e pesquisador na área de fitoterapia. A nossa conversa começa com a professora Amélia Maria, que vai tirar as nossas dúvidas sobre a gripe suína, agora gripe A, como sugeriu a Organização Mundial da Saúde. Professora, bem-vinda ao programa Entre Amigos. O assunto da nossa conversa é a gripe A. O que me desperta a curiosidade é que a gente convive com a gripe sem ser algo que nos amedronte. Agora, de uma hora para outra, aparece esse tipo de gripe que nos é apresentada como algo preocupante. Afinal, professora, o que é a gripe A? A gripe A é causada pelo vírus da influenza A, um tipo H1N1. E esse vírus é um vírus semelhante ao vírus da gripe, só que ele sofreu modificações. Porque quando o vírus ele sai do homem e nos períodos frios ele infecta animais, nesses animais às vezes ele se combina com outros vírus. Então esse vírus é fruto de uma combinação de 4 vírus. Então ele tem genes de 2 vírus de gripe de porco da Europa e da Ásia, tem genes de vírus humano, da influenza humana, e tem genes da gripe aviária. Então, essa combinação às vezes resulta em vírus que são mais leves, que dão doença mais leve, mas às vezes resulta em vírus que causam doença grave, como é esse caso. Então, surgiu esse vírus repentinamente, que tem uma agressividade grande em termos de doença e também se transmite pelo homem. Então, a transmissão, ela não é pela carne do porco? Não. A transmissão inicialmente foi transmitido do porco para os cuidadores, é o que eles acham, né? A hipótese é essa, porque veio do México entre cuidadores de porcos. Mas o vírus, na verdade, é uma mistura de vários e ele passou a ter afinidade pelo homem e agora ele se contamina pelo próprio homem. Então, a transmissão é de homem a homem. Né? Tem se falado muito sobre termos como epidemia e pandemia. Para a gente entender melhor o que significa cada um desses termos. Na verdade, esses termos são utilizados muito como sinônimos, mas existem certas diferenças. Então, existem o termo endemia, epidemia e pandemia. Endemia é quando uma doença ocorre regularmente, sempre em um determinado número meio grande da população. Quando ocorrem surtos, que aparecem muitos casos repentinamente, e isso não é uma coisa regular, e a gente chama epidemia de uma determinada doença. Por exemplo, a dengue surge como epidemias, mas como todo ano ela se repete, aí a gente já considera uma endemia. Agora, pandemia é quando ela se propaga em várias regiões e em países diferentes. Então, no caso, ela já pode ser considerada uma pandemia. Né?